Primeira pessoa que E diz que eu eu não estudei, atrapalhei as coisas, viu? Pois é, eu estava aqui viu? louca para fazer um comentário desse tipo. Ai, gatíssima! Um encanto de pessoa, sim. Essa é a Bruna, participante da nossa conversa de hoje. A Bruna é formada em administração de empresas, mestre em indústria criativa e fiquei sabendo essa semana que é doutoranda em qualidade ambiental. Bruna, obrigada por ter aceitado o convite de conversar comigo, por estar aqui nesse dia frio e cheio de geada. É verdade. Eu é que agradeço pelo convite. Eu sempre inicio as conversas com uma pergunta que é de praxe. Eu sempre quero saber como tu ficou sabendo do mestrado, como foi essa entrada, fiquei sabendo, fui me inscrever, não fui. Como é que aconteceu essa história? Quando eu terminei a graduação em administração na Fevale, eu tinha vontade de continuar estudando, mas não sabia exatamente qual curso, se eu fazia uma nova graduação, se fazia uma especialização, se fazia um mestrado. E aí eu comecei a trocar ideia com alguns professores. E sempre fui muito próxima do Duchamp, então ele sempre me orientava e dava algumas dicas. Na época também eu conversei muito com o Felipe Menezes, que foi meu orientador na graduação, e ele comentou sobre vários mestrados. E aí a minha ideia no início era fazer um mestrado em administração, né? Continuar na mesma linha que eu já estava. Até que surgiu a ideia do mestrado em indústria criativa, que era um curso novo. Na época, acho que estava rodando a primeira turma, eu entrei na segunda, e eu pensei, olha que bacana, um curso diferente que eu posso talvez estudar aquilo que eu já estudava, mas sobre numa outra perspectiva. E aí comecei a pesquisar sobre o curso para entender como funcionava, né, um modelo interdisciplinar, e gostei da proposta. E aí entrei, porque eu já estava trabalhando com o Duchamp no aperfeiçoamento científico, e a gente já estava escrevendo algum conteúdo, né, já pensando numa possibilidade de mestrado, e aí entrei no mestrado e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito de escolher um campo interdisciplinar para ampliar os conhecimentos e sair um pouco da caixinha da administração. Que bacana isso, né? Sim, É legal tu ter uma graduação e tu ir para uma área interdisciplinar, porque te abre horizontes. Teus colegas são das mais diversas áreas, acaba acrescentando muito, né? sim. Bruna, vasculhando a internet, a tua procura, eu encontrei uma frase. Uma vez design thinker, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Essa É, frase tua, fala um pouquinho sobre isso. isso é verdade, assim. Eu comecei a estudar sobre o design thinking no mestrado, né, como um dos conteúdos que eu usei na minha dissertação. E trabalhei também isso muito em cursos de extensão, dei aula, né, sobre design thinking, apliquei a técnica, né, com várias práticas com os alunos. E o design thinking, as pessoas pensam que ele é uma receita de bolo, né, para fazer, criar, né, ter ideias criativas no ambiente organizacional e tudo mais. Na verdade, não é uma receita de bolo. A gente vai aprendendo ao longo do tempo que ele é um modelo mental. A gente vira uma chave na forma como a gente enxerga o mundo. Pode ser na tua cozinha, na hora de tu fazer uma receita, pode ser dentro da tua empresa quando tu tiver que solucionar um problema. Porque tu começa a olhar para as coisas de uma forma diferente, tu começa a ativar partes do cérebro para entender os problemas de uma forma diferente. Porque normalmente a gente tenta encontrar a solução direto. Quero criar tal coisa. Aí o design thinking vem e nos ensina que a gente precisa primeiro pensar no problema, porque às vezes o problema pode ter outros vieses que a gente ignora se a gente tenta ir direto para uma solução. Então, eu acho muito interessante esse modelo mental que te faz refletir sobre o problema e passar mais parte do tempo pesquisando sobre o contexto, as variáveis que estão envolvidas nesse problema, digamos assim, para depois pensar numa solução. E por isso que eu digo assim, depois que tu conhece esse modelo, tu nunca mais é a mesma pessoa, porque tu sempre vai olhar e vai tentar ir além da primeira resposta certa. Que a gente pensa às vezes, só tem uma solução. Não, sempre pode ter mais alternativas. Então,
o modelo nos ajuda a pensar de forma criativa, a encontrar outras respostas, e às vezes menos complexas do que seria se a gente não tivesse esse modelo de pensamento. Bah, Bruna, isso me faz pensar que nós deveríamos levar a Bruna para as mais diversas graduações da Fevale, lá no início, nos primeiros semestres, para fazer as pessoas pensarem diferente. Eu vejo isso nos cursos de computação. Quando tu apresenta um problema, eles querem programar, eles já querem sair no Sim. código, sem pensar antes, sem estruturar, sem ter várias ideias, né? É automático. E isso é bem curioso, porque o nosso cérebro, né, essa máquina fantástica, ele tem algumas formas curiosas, assim, de atuar. E a gente sempre tenta encontrar algum padrão para o nosso cérebro economizar energia. Então, por isso que a gente sempre tenta ir direto para uma solução. E eu já trabalhei na graduação em algumas turmas, a convite de alguns professores, né, algumas aulas específicas com essa metodologia para desenvolver projetos. E é natural, tu percebe assim nos grupos dos alunos, vamos criar tal coisa. Não, mas espera aí, o que vocês querem solucionar? Qual é o problema do usuário de vocês? O que realmente vocês querem entregar? Porque às vezes o cliente não quer só um produto, tipo assim, vamos desenvolver um aplicativo, é o que mais acontece, né? Não, o teu usuário quer? O que ele precisa? Vamos pensar primeiro num grupo de características que ele precisa e depois a gente define o produto, porque às vezes o produto é só uma consequência, né? A gente precisa levar uma experiência. E eu vejo que neste momento, nesse cenário pandêmico, digamos assim, a gente percebe isso mais tangível, mais perceptível, de que a gente precisa primeiro pensar na experiência do usuário, que realmente o meu cliente precisa, que não só um produto. É levar até ele, é a entrega, é a comodidade, é a usabilidade do produto, o que é? Porque num momento agora que as pessoas não estão comprando muito, as empresas estão precisando se reinventar, e aí precisa pensar o que o teu cliente quer, né? Eu percebo isso e acontece muito. As pessoas acabam me procurando de outros cursos e a frase é sempre essa: eu tenho um appzinho para ser desenvolvido, simples. Eu preciso de um softwarezinho. Não existe appzinho, não existe softwarezinho, né? Existe um problema e existe uma análise a ser feita sobre esse problema para ver, porque a maioria das vezes, quando nos pedem alguma coisa, eu vejo muito isso na nossa área da informática, nem o próprio usuário sabe exatamente o que ele precisa. E por isso acaba se criando extensão de software. Isso é como construir uma casa e depois criar puxadinhos, né? Que é Sim. horrível. É um exemplo que eu sempre uso, assim, nos cursos que eu já dei por aí. Até existia um iPhone e ninguém sabia que precisava de um. E aí alguém teve a percepção de entender o consumidor, de observar, inclusive as necessidades que estão implícitas, que o cliente não consegue às vezes dizer eu preciso de um iPhone, mas de repente tu vai observar, tu vai entender e aí tu vai chegar com aquilo e vai dizer, nossa, eu nunca tinha pensado, mas eu preciso disso. Exatamente. É. E aí, tu vens da área da administração, estás falando de algumas coisas bem criativas aí, formas diferentes de pensar. Conta para nós o que foi a tua dissertação, a que conclusões que tu chegou, como é que tu andou na tua dissertação? Foi bem interessante o processo de desenvolvimento neste campo interdisciplinar, né? Eu vindo da administração, o Duchamp, que é meu orientador também desta área, e o Cris, como meu co-orientador, vindo dessa área mais criativa, de comunicação, foi uma fusão interessante de pensamento, de raízes de pensamento diferente, que contribuiu muito para o trabalho. Até esses dias eu comentei com o Cris como foi importante essa visão diferente para não criar, para conseguir criar realmente um trabalho interdisciplinar, né, com essa outra perspectiva sobre o meu trabalho. Primeira pessoa que E disse que eu eu não estudei, atrapalhei as coisas, viu? Pois é, eu estava aqui viu? louca para fazer um comentário desse tipo. Foi um baita desafio, assim, essa comunicação entre as áreas, mas o resultado foi muito bom. E eu uni áreas diferentes. Eu estudei sobre inovação, sobre pesquisa e desenvolvimento e sobre a criatividade. Dentro da criatividade, o design thinking.
Então, eu analisei modelos tradicionais da administração, de pesquisa e desenvolvimento, e eu olhei modelos criativos. São completamente diferentes em forma de estrutura e burocracia e afins. Mas eu olhei o que deles eu poderia extrair para conseguir criar um modelo de pesquisa e desenvolvimento que se aplicasse em empresas de serviço, que é onde eu atuo, né, uma empresa de serviço industrial, para talvez desenvolver produtos para essas empresas. E ao longo do processo, do desenvolvimento dessa pesquisa, para tentar construir um modelo, o design thinking me ajudou a pensar sobre o processo. O que eu preciso pensar para criar esse modelo? Será que é um modelo mesmo que eu preciso criar? E aí eu comecei a investigar as variáveis, eu comecei a identificar pontos de necessidade dos clientes dessa empresa, eu comecei a observar os colaboradores da empresa e como resultado, foi possível desenvolver, sim, um modelo, mas tem um ponto importante, assim, digamos, a cereja do bolo, que é as pessoas importam. Eu preciso saber que o time está comigo, se ele quer participar ou não, se as pessoas estão interessadas em contribuir ou o quanto elas querem contribuir. Então, eu preciso ter essa sensibilidade, essa empatia de entender a posição do meu time, dos meus colaboradores, o quanto eles querem participar de um processo de pesquisa e desenvolvimento para eles me darem ideias de produtos ou enfim. Às vezes eles não querem, às vezes eles simplesmente estão ali para cumprir as tarefas do dia deles e eles não querem ir além, porque é o perfil deles. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de compreender e de analisar não só o meu usuário, mas as pessoas que estão comigo nesse time. Então, a minha dissertação foi basicamente isso, né, de desenvolver esse modelo de pesquisa e desenvolvimento, mas com essa ressalva de que precisamos prestar atenção nas pessoas. E a ideia é colocar em prática esse modelo? Esse modelo, ele, digamos que está em prática na empresa. E E a gente aceita, assim, digamos assim, que alguns colaboradores não queiram participar, e está tudo bem. A gente tenta manter também um modelo de gestão mais horizontal, de uma forma que não é imposto de cima para baixo. Porque eu acho que se tu impõe de cima para baixo, o resultado talvez não seja tão bom. Então, participa quem quer, né, de trazer ideias. Então, a gente criou mais ou menos uma forma sem muita burocracia, sem engessar muito o modelo, para tentar alimentar dados para criar produtos. E às vezes produtos são mesmo mais serviços, mas assim, criados num escopo diferente, de acordo com o que a gente vai identificando de necessidades do mercado. adaptável para outras empresas. Adaptável. Mas Perfeito. com certeza claro, depende das características, né, de cada organização, mas sim, adaptável a outras empresas. Legal. É legal ver no final, não só a dissertação, mas um produto, que é o teu modelo, Sim, e que pode ser aplicado na prática, né? Que é o que a gente sim, espera em um mestrado profissional, né? sim. Aí, falando de novo do mestrado, eu gostaria que tu contasse para nós quais os principais desafios e as principais alegrias. É difícil falar disso porque eu acho que o desafio às vezes é também a alegria, né? Eu acho que o principal desafio do mestrado, assim, para quem vem, digamos, de uma graduação e entra no mestrado, é a pesquisa, porque é muita pesquisa e tu tem que entrar de cabeça, tu tem que te aprofundar nos conteúdos. Nesse mestrado interdisciplinar, eu tive que me aventurar em áreas que eu não conhecia, tive que ler sobre neurociência para entender como é que funciona o nosso cérebro nesse processo criativo. E isso, como diz o ditado, é a dor e a delícia, né, de ser aquilo que é. Porque, ao mesmo tempo que isso te exige muito, é o que te faz crescer. Então, é o desafio, mas é também a alegria do mestrado. E acho que é isso. Agora, essa coisa da neurociência é fantástica. Essa semana eu estava orientando um aluno e nós falávamos, então, do sentimento de frustração, de alegria. E aí eu disse para ele, vamos pesquisar o cérebro. O que é ativado no cérebro a cada uma delas? E existe alguma enzima que provoca a reação? Isso é coisa louca. Para onde é que tu está indo? Não, é isso mesmo. É Isso é extrapolar, fantástico. é extrapolar, é sair da razão, né? Da caixinha.
E se tu precisasse, a partir daí, definir em 3 palavras este mestrado em indústria criativa? A primeira palavra é estimulante, porque realmente, assim, saía das aulas, assim, com a cabeça fervendo e dinâmico e enriquecedor. Ó, bacana as palavras. Bacana. E aí, eu vou sair um pouquinho do assunto mestrado para te questionar. Como é que tu estás vendo esse período de isolamento social na tua área de atuação? Como tu estás vendo o mercado em si? O que que tu tem para contar para nós da tua experiência? Bom, eu atuo na área a nossa empresa, né, a empresa familiar é de manutenção industrial. Eu até estava conversando com o Cris, eu tenho trabalhado mais do que antes, né? O cenário, claro, ele impactou todas as áreas, isso é inegável, mas em questão de demanda de serviço para nós não diminuiu, porque nós temos assim uma carteira de clientes bem diversificadas, então a gente atende diversas áreas e isso é algo que a gente sempre prezou, porque existem essas sazonalidades durante o ano, que tem épocas que empresas trabalham mais e outras menos, e a gente não pode ficar dependente só de um ramo, digamos assim. Então, a gente sempre tentou diversificar. Neste momento, a gente tem trabalhado mais, claro que a gente adaptou, a gente respeita as normas, a gente fez uma parada ali enquanto o vírus era algo completamente desconhecido, a gente fez umas férias forçadas, todo mundo para casa, vamos esperar até para ver o que vai acontecer. E aos poucos a gente foi retornando com os devidos cuidados, mas trabalhando e atendendo aí o mercado, claro que com algumas dificuldades, algumas restrições, tem áreas que foram bem afetadas, como a área calçadista, por exemplo. Então, tá complicado, mas eu acho que a coisa tá andando e é muito da gente se adaptar, né? De conseguir perceber e conseguir criar meios para continuar atuando. Eu acho que é isso aí. Eu acho que se adaptar, ser otimista e ir à luta, né? Eu É acho isso aí. que temos que nos reinventar todo dia e buscar alternativas, o que não dá para ficar parado chorando, né? Não, tem que ir à luta, é isso aí. E aí, falando em ir à luta, tu viu que um assunto vai emendando no Vai outro. emendando. Que história é essa de doutorado em qualidade ambiental? O que que tu tá fazendo e para onde é que tu vai? Então, aí foi mais um salto, né, para um outro conteúdo, digamos assim. Eu vou costurando o meu assunto dentro dessas áreas interdisciplinares. Aí veio mais uma área para agregar. O doutorado em qualidade ambiental, então agora agregando mais aí um conteúdo. Comecei a pesquisar já em final de 2017, início de 2018, sobre essas novas tecnologias que vêm aí com a indústria 4.0. E a área calçadista é uma área que sempre me chamou a atenção por ter ainda tecnologias muito manuais. Então, nossa, como vem aí tantas tecnologias de desenvolvimento, de produção 3D e de computação em nuvem, e a indústria calçadista ainda está tão manual. Por que a indústria calçadista não entra nessa área? Quais são os fatores, quais são as variáveis que influenciam isso ou não? E aí eu comecei a estudar sobre isso, já fiz alguns estudos de caso, já visitei empresas, já vi empresas que estão se adaptando em relação a essas tecnologias, outras que ainda estão bem restritas, que é aquele pensamento sempre foi feito dessa forma, por que eu vou mudar? Então, comecei a estudar sobre isso e aí pretendo encontrar conteúdo aí dentro desse contexto para desenvolver a minha tese em relação à produção verde de calçados, pensando nessas tecnologias, o que essas tecnologias podem agregar para uma produção verde, né, para pensar em aspectos de sustentabilidade, para um futuro aí que seja mais tranquilo, visto que a gente está percebendo aí os impactos ambientais que nós temos causados no meio ambiente. Né? Boa! Vocês tinham uma turma muito unida no mestrado, né? Me Muito. lembro,
me lembro das conversas de corredor, me lembro das gargalhadas antes das aulas e tal. O que tu gostaria de dizer para os teus colegas? Que eu tô com muita saudade de todos. Faz um tempinho agora que a gente não conversa assim, né, no grande grupo, mas a gente ainda tem um grupo de WhatsApp dos alunos ali da nossa turma. E de vez em quando a gente troca uma ideia, tô com saudade dos nossos churrascos que ainda acontecem, né? Agora nesse momento aí não tá dando para juntar o pessoal, mas é sempre muito interessante e é muito bacana porque a turma realmente era muito assim interdisciplinar, cada um era de uma área diferente e as aulas eram muito ricas assim de contribuições, né, em relação a qualquer assunto, porque cada um sempre tinha uma percepção diferente, então as discussões eram muito ricas e nossa, a turma era ótima, eu sinto muita falta e vai ficar para o resto da vida assim a lembrança das aulas, dos professores, enfim, era muito boa essa nossa turma. Eu quero chamar atenção, e aí falando para o Cris, que está escondidinho ali atrás, eles são muito malandros, porque eles falam isso, mas quando nós convidamos eles para as conversas de boteco, por ser online, eles não querem vir. Para os churrascos, eles querem. Ah, que tem outros fatores, né, que agregam aí. É verdade. E, e o que tu poderia dizer para nos ajudar também para aquela pessoa que começou o mestrado agora ou que está pensando em começar um mestrado em indústria criativa? Qual o caminho do bem? Olha, eu diria assim, se abram para o mundo, para os conteúdos. Tem um conceito que se chama perfil T, que é do conhecimento, né? Que é a parte vertical do T é o nosso conhecimento específico, aquilo que a gente se torna especialista. E a parte superior, né, horizontal do T, são os conhecimentos adjacentes que a gente vai adquirindo ao longo da vida, a nossa bagagem de outros conteúdos. Eu acho assim, se entreguem para essa parte horizontal e busquem outros conteúdos e saiam da caixinha e não se apeguem em tentar resolver o problema, mas de trilhar esse caminho de uma forma saudável, sem o compromisso com o resultado, né? De se permitir conhecer coisas novas, de aprofundar a pesquisa, de conversar com pessoas diferentes, de aproveitar essa interdisciplinaridade, que eu acho que é a parte mais rica do mestrado, que agrega muito. Eu diria que a dissertação é o resultado final. E eu tenho falado isso constantemente para os alunos. O que importa é o processo. O andamento é que vai fazer a diferença na tua vida. Não é Sim. o final, não é a dissertação. Mas é todo esse processo, isso que tu dizia, de um grupo legal trabalhando de forma interdisciplinar, dos vários saberes que são enriquecidos. É isso que faz a diferença na construção É, da tua história no mestrado. com certeza. É a parte mais valiosa, assim, digamos, do processo. É o processo, né? É o É o processo em si. processo. E é isso que faz a diferença. E aí, como tu foi orientando a Dudu Chan, tu quer mandar um recadinho para ele? Quero mandar um recado. Nossa, o Duchan, né, meu parceiro aí na academia já há muitos anos. E um grande abraço para eles e sempre meu muito obrigado, porque ele é um parceirão aí na pesquisa e está sempre além de me orientar, né, me dar dicas, né, sobre pesquisa, enfim, sobre muitos conteúdos. É sempre muito legal essa nossa parceria aí já de muitos anos. Ótimo! Bruninha, te agradeço de coração. Eu tinha certeza que essa conversa seria maravilhosa. Tanto que eu fiz o comentário com o Cris no início da semana já, porque logo me veio à cabeça o teu nome, esse teu jeito despojado, essa tua gana de aprender e de contribuir. De coração, brigadão. Eu que agradeço. Será que o Cris quer te dizer alguma coisa? Que ele está escondido aí. Ele é bandido, ele se esforça. Ele está se remoendo ali, mas ele não vai entrar.
Eu que agradeço, Marta. Fico muito feliz em poder participar, em poder falar um pouquinho dessa história. E que pena que isso não pode ser presencial, né? Talvez aí com mais alunos juntos, a gente trocando essa ideia, né? Mas em breve poderá ser. Quem sabe, essa é uma boa ideia de entrevista, né? Uma coletiva, É, uma mesa de uhum, debates ou coisa assim, né? Acho que tem. sim. Quem quer contratar a Bruna para curso de design thinking? Como localiza? Então, pode ser por redes sociais, pode mandar e-mail. Inclusive, eu tô no corpo docente, até nem comentei, né, sobre a especialização que nós, alunos, ex-alunos da indústria criativa, criamos aí. Levou um tempo até amadurecer a ideia, né? Então, finalmente criamos e está já aberto para inscrições na Fevale a especialização em criatividade criatividade e empreendedorismo na indústria criativa. E aí, quem quiser participar, as vagas já estão abertas. Já lecionei também na especialização em estratégia de inovação empresarial da Fevale. Então, estamos disponíveis. Olha aí, localizem a Bruna e busquem ela. Estou pensando em buscar a Bruna para uma disciplina minha de introdução lá dos cursos de informática. Pode Bruna, me chamar que eu participo. de coração, obrigada. Beijão, eu que agradeço. Beijão. Tchau. Tchau.